Então, assim, a gente não vai inventar nada de novo aqui, nessas técnicas especiais que a gente está aprendendo. A física é a mesma, tá? O que a gente está inventando aqui propondo, são truques, vamos dizer assim, que vocês vão usar para resolver certos tipos de problemas. É apenas isso que a gente está fazendo. Tá? Mas a física, vocês já viram, da eletrostática já viram. Né? A lei de Gauss, aquele resumozinho que eu fiz, né? Aquela figurinha, se vocês lembrarem lá, né? Eu fiz uma figurinha assim, era Rho, E e V, né? E aí a gente fez as conexões entre elas, né? Então, a eletrostática se resume a isso aqui, né? As relações entre densidade de energia, desculpa, densidade de carga, campo elétrico e potencial, tá? Através das equações. Então, o que a gente está fazendo agora é apenas aprendendo truques para resolver problemas, tá? Então, possa ser que você se depare com um probleminha desse tipo aqui. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma carga pontual, uma partícula carregada, chamada de Q, okay? E essa carga, vamos supor que ela seja positiva, ela está em frente próximo a um plano infinito e carregado. Né? Quando eu digo plano infinito, é que você tem que desprezar as bordas dele, né? Aquela questão dos efeitos de borda. Você está na frente de um plano, aqui, um plano infinito e carregado. Desculpa, o plano não está carregado inicialmente. Tá? Esse plano está neutro. E aí eu vou carregar ele. Né? Inicialmente ele está neutro. E como é que eu carrego ele? Como é que eu carrego esse plano sem tocar nele? Vocês lembram lá dos processos de eletrização? Eu tenho uma carga aqui na frente dele. O plano é um plano condutor. Esse plano aqui é um plano condutor. Plano condutor e infinito. Então, ó, eu posso eletrizar tanto por contato, nesse caso aqui eu não vou conseguir eletrizar esse plano por contato, porque eu não vou colocar em contato a carga. Por atrito também, eu não vou eletrizar por atrito. Então, só sobra outra alternativa para eu eletrizar esse condutor. De que maneira é? Professor, seria com terra, depois de te aproximar? Isso. E aí, o nome para isso, Matheus, é eletrização por indução. Tá? Então, ó, você aproxima a carga aqui do plano, tá? O que é que vai acontecer? Como aqui é uma carga positiva, ele vai induzir no plano cargas, ele vai tentar, vamos dizer assim, puxar as cargas negativas desse plano, né? Porque carga positiva atrai carga negativa, né? E aí, ó, você faz o seguinte, você liga, conecta esse plano condutor à Terra, né? Esse é o símbolo de aterramento, né? Então, isso aqui é aterramento. E aí, o que é que vai acontecer? Ó, no condutor, como vocês sabem, são os elétrons
livres que se movem, né? Os núcleos dos átomos, eles ficam lá, paradinhos, né? Eu tenho aqui o núcleo do átomo, que é positivo, e os elétrons, na verdade, os elétrons não são, a gente chama elétrons livres, mas eles são quase livres, eles são bem fracamente ligados, né? Eles estão aqui, ó, circulando o núcleo. Tá? Então, esses elétrons, eles são muito fáceis de ser arrancados aqui dos átomos metálicos. Tá? E aí, quando você chega aqui com essa carga e fica próxima desse plano, o que é que vai acontecer? Vão vir elétrons, né? Na verdade, os elétrons eles vão vir aqui, ó, da Terra. Né? Tem essa tendência, o aterramento tem essa tendência de, de eletrização. Então, aqui como estava neutro, né? Quantidade de carga positiva igual a carga negativa, agora vai ter um excesso de carga negativa. Né? De maneira que quando você aqui cancela essa desconecta aqui do aterramento, no final de tudo você vai ter um plano carregado com uma carga de mesmo modo que a carga aqui pontual, mas de sinal contrário. Então, no final, você tem menos Q. Tá? Isso aí é o que a gente chama de processo de eletrização por indução. Tá? Os meninos lá de Física 4, meus alunos lá, acho que no primeiro dia de aula eu expliquei isso aí. Tem até lá no YouTube, se você for na playlist lá de Física 4, eu acho que é a segunda aula. Eu falo sobre os processos de eletrização. Então, se você tiver dúvida, você olhe lá, tá? Ok, então esse plano, ele está, por indução, ele tende a ficar negativamente carregado. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, qual é o potencial, o potencial aqui, ó, em pontos que estão acima desse plano aqui, ó. Qualquer ponto aqui que você pegar, qual é o potencial aqui acima? Veja que é um problema mais sofisticado, né? Porque até agora a gente não lidou com um problema desse tipo. Né? Então, se você observar, o potencial ele não se dá apenas pela carga positiva, né? Porque se fosse pela carga pontual, era tranquilo. Você escolhia um ponto aqui, sabia da distância dele até o ponto, e o potencial da carga positiva seria isso, 1 sobre 4 π epsilon 0, Q sobre R. Onde R é a distância dela até o ponto. Mas agora você tem um plano ó, que está carregado. Né? Então, do ponto de vista matemático, o nosso problema é resolver a equação de Poisson, okay? Para pontos que estão aqui, ó, acima do plano. Tá? Oi, professor? Oi? A gente poderia argumentar fisicamente, só olhando para o problema, que o campo dessa placa, por ela ser infinita, seria mais ou menos igual ao campo do fio infinito? Não, seria não. Porque o fio, a gente sabe que o campo é diferente, né? São duas situações completamente diferentes. Tá? Eu Então, não imaginei daria. que no fio a gente tem, no caso, um lado anulando o outro, né? Só o que importa é a distância perpendicular. Isso. Eu Mas imaginei aqui é que um plano, né? É um plano e uma carga, né? Então, tanto o plano como a carga, elas vão contribuir aqui para o potencial aqui do ponto que eu escolhi. isso aí eu Porque pensei de a gente olhar o plano pelo mesmo ponto de vista, os lados se anulando, só importando a distância perpendicular, e o campo ser o mesmo do fio infinito, só que no lugar de ser uma densidade linear ser superficial, e o potencial total ser a soma do potencial da carga com esse potencial do plano. na verdade, aí, a gente vai fazer uma coisa ainda mais simples do Então que show. isso. É.
Então, antes de eu chegar nessa simplicidade que a gente vai fazer, então, pelo que a gente viu no problema passado, eu tenho que resolver a equação de Laplace para pontos que estão aqui em cima, e eu tenho que aplicar as condições de contorno. Nesse caso, o problema está me dando as condições de contorno, se vocês notarem. São duas condições. A primeira é que o V é zero quando, nesse caso, o Z é igual a zero. Ó, se eu escolher aqui um sistema cartesiano, fica assim. Ó. Deixa eu fazer aqui. Essa amarela aí dá para vocês enxergarem? Acho que dá, né? Isso aqui é o... Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é o Z, né? Isso aqui é o... Desculpa, é o menos X, né? O X está para cá. Isso aqui é o X. E esse aqui é o Y. Agora fica melhor, que a gente localizou aqui, né, no sistema de referência. Pronto, então as condições de contorno são as seguintes. Quando o Z aqui for zero, que é no plano aqui, ó, em todo esse plano aqui, tá, o X isso não pode variar, mas o Z, quando o Z for zero, ou seja, quando eu estou em cima desse plano aqui, ó, o meu potencial tem que valer quanto? Ó, se o meu condutor está aterrado, o meu plano está aterrado, significa que o potencial aqui é zero, tá, na superfície. É para isso que serve o aterramento, né, pessoal? Aterramento, por exemplo, para proteger os dispositivos eletrônicos, ele serve para anular ali o potencial naquele ponto, deixar o potencial nulo, né? Então, toda vez que você tiver num ponto em que esse ponto está aterrado, significa que o potencial ali é zero. Porque a Terra, como ele está ligado à Terra, o potencial da Terra é neutro, né? O potencial elétrico da Terra é neutro. Tá? Por isso também que, quando cai um raio, né? O raio ele vai procurar ir para onde? Aí tem lá o prédio, né? O prédio, aí tem um para-raio aqui. Quando o raio cai aqui, ó, ele tem vários lugares para cair, mas ele vai escolher cair aqui no para-raio, porque o para-raio está aterrado. Ele prefere ir para um potencial menor, que é a Terra. Tá? Então, toda vez que vocês se depararem com um problema que você tem um ponto, e até no circuito, né? Você pegar um circuito e um ponto lá ele está aterrado, significa que o potencial naquele ponto ali é zero. Nesse caso aqui, todo plano ele está no potencial zero. Então, ó, isso é a primeira condição de contorno, né? V é igual a zero quando Z é igual a zero. E a segunda é que quando você está muito longe, né, o V tende a zero quando Q está longe, né? Ou seja, quando as coordenadas dela, ó, como eu estou aqui em X, Y e Z, né? Deixa eu escrever. Não vou colocar as coordenadas dela, não. Só vou colocar assim. Quando Q está distante. Tá? Por quê? Pela definição do potencial, concorda? Lembra que no infinito, né, em pontos distantes, o potencial tende a ser zero? Então, para aqui é a mesma coisa. Se eu fizer Q muito longe, o meu potencial também tem que ser zero.
Tá? Até porque, ó, quando o Q estiver muito longe, ele não vai induzir as cargas aqui. E aí, isso aqui volta a ser neutro, não é verdade? Então, essa plaquinha aqui, ó, não vai produzir potencial nenhum aqui, se Q está muito longe. Nem Q produz, nem a plaquinha. Tá? Então, ó, eu tenho que resolver a equação de Laplace para esse problema com essas duas condições de contorno. Tá? A tarefa é essa. E ainda mais, ó, eu estou em coordenadas aqui, o sistema de coordenadas cartesiano. Então, eu tenho que resolver, na verdade, essa equação aqui, ó, que eu apaguei, né? Em coordenadas cartesianas, a equação de Laplace fica assim, né? Ó, d quadrado v dx quadrado mais d quadrado v dy quadrado mais d quadrado v dz quadrado igual a zero. E aí vocês viram, né, lá na discussão que essa tarefinha é um pouquinho difícil de ser feita aqui. Para eu resolver essa equação parcial aqui, ó, eu teria que usar o método do relaxamento, né, de relaxamento. Né, teria que ser feito numericamente, computador. Tá? Então, não dá para a gente encontrar aqui uma solução analítica para ver, uma expressão para ver. Mesmo a gente conhecendo aqui os problemas de contorno, né, os valores de contorno. Tá? Então, o que percebeu-se é que você pode substituir esse plano, Kaique, na verdade, por apenas uma carga pontual. E por isso que a gente chama método das imagens. É como se esse plano aqui, ó, fosse um espelho e você substituísse ele por uma carga que está à mesma distância de Q, aqui, ó, como se você projetasse uma imagem de Q do outro lado aqui, ó, com o sinal trocado. Olha só como é mais simples o problema. Que viagem, nunca que eu lembrava disso. É. Pois é. E aí a gente vai fazer isso e vai provar que o resultado da gente está correto. Tá? Então, ó, eu posso substituir isso aqui, ó, por esse probleminha aqui. Ó. Eu vou pegar... vou fazer o mesmo desenho dos eixos aqui. Tá? Então, deixa eu só desenhar aqui os eixos. Aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o X. E aí, ó, vou pegar aqui a minha cargazinha aqui. Suponha que ela está aqui. E todo esse plano aqui, ó, eu vou imaginar, né? Eu vou tirá-lo e substituir o plano por uma carga pontual que está nesse ponto aqui, ó. A mesma distância aqui da origem do que a carga aqui está. Então, por isso que chama método das imagens, né? É a imagem de Q aqui, ó, no espelho. É uma imagem virtual, né? Então, menos Q é a imagem de Q, né? Considerando como se isso fosse um espelho aqui. Tá? Agora ficou fácil. Só que aqui, ó, eu quero o potencial em um ponto qualquer aqui, não é em cima do eixo Z, não, viu? Eu quero em qualquer ponto aqui, ó, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos localizar as coisas. Oi? Aí é o campo de um dipolo, né? O dipolo a gente fez para em cima do eixo Z, não foi? Mas o potencial a gente fez para um ponto assim também, tá? Inclinado. Então, esse cálculo que a gente vai fazer aqui é parecido com o potencial do dipolo. Só que aqui, o do dipolo, eu considerei um ângulo aqui, aí ficou em termos de um ângulo, do cosseno do ângulo. Aqui não, aqui a gente vai fazer as coordenadas das cargas,
tudo em coordenadas retangulares. Então, bora ver como é que fica. Eu vou recortar aqui essa figurinha para colocá-la lá no outro slide, tá? Aqui. Então, eu vou jogar ela aqui, que é o nosso X, né? X. Aqui, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Então, eu vou localizar o ponto que eu quero aqui, no espaço. Então, suponha qualquer ponto aqui. Suponha, por exemplo, que seja aqui o ponto P. Esse ponto P tem coordenadas X, Y e Z. Tá? Tá no espaço. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu tenho que calcular o potencial nesse ponto? Então, eu tenho que saber a distância de cada carga até o ponto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de R menos a distância da carga negativa, que é a imagem, né, até o ponto, e R mais da positiva até o ponto. Tá? Então, eu vou fazer assim. São dois vetores aqui, ó. Tá? E esse aqui é o que eu chamo de R menos, e o daqui, a positiva, eu vou chamar de R mais. Tá? Ok. É claro que a localização do meu ponto aqui é dada por um vetor posição, né, que eu chamo de R, R pequeno. É a convenção que a gente usa. Então, o ponto ele é localizado também por um vetor, tá? Por um vetor, que é o meu vetor R pequeno. Ok? O que mais? A gente também tem a localização das duas cargas, né? A carga de cima, a positiva, ela é localizada por um vetor posição, que eu vou chamar de R mais, mas R mais pequenininho, minúsculo, tá? Então, esse vetor aqui é o que eu vou chamar de R, na verdade, assim, ó, R' mais. Porque lembra que a conversão do linha é para a localização das cargas, das fontes, né? Então, tudo que é linha, a gente localiza por... Tudo que é carga, a gente localiza por linha, né? E aqui a de baixo, essa linha era para estar em cima dessa, mas enfim, vocês entendem aí? Ó, essa daqui aqui é a negativa, eu vou chamar de R' menos. Tá? Ok, então vamos dar nome às coisas agora, tá? Quem é o meu R' mais? Em termos dos vetores unitários, digam aí, quem é o meu R' mais? Sim, essa distância aqui, ó, dele até o plano aqui, vale D. Eu vou chamar de D. Tá? D é a distância da carga mais Q ao plano. Tá? Então, ó, essa distânciazinha aqui vale D, né? Em termos de vetores unitários, como é que eu represento esse vetor aqui, ó, R' mais? Seria D na direção Z, né? Assim, né? D de chapéu. E quem seria R menos? R' menos. O menos. O menos, né? Já que ela é uma imagem, né? E aí, se vocês lembrarem lá de óptica, a imagem ela está à mesma distância do espelho do que o objeto. É uma situação de simetria. Graças à lei da reflexão, né? Isso é possível. Ok? Quem seria o meu vetor posição? R.
R é a localização do ponto aqui, ó. O velho R, né? X, X chapéu, mais Y. Y chapéu, mais Z, Z chapéu. É isso? Quem seria meu R mais agora, grande? Esse aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 3 vetores, ó. Lembra que R é R menos R'? R'? No caso, R mais aqui vai ser quem, ó? Se você olhar os vetores aqui, ó, o R mais é a diferença entre R e R' mais. É o vetor diferença dos dois aqui, ó. Concorda? É, ó, se você fizer R' mais negativo, ele vai apontar para baixo. Ó. Aí, se você somar ele com o R pequeno, vai dar. Se você somar a, o. Estou confundindo. Se você somar o R pequeno, né, que é esse R aqui, com o R' mais. Desculpa, é esse aqui, ó. Se você somar o R' mais com o R grande, vai dar o R pequeno, que é o que essa equação está dizendo aqui. O R pequeno vai ser o R grande mais o R' mais. Ó, só olhando aqui, ó, dá para você perceber, ó, que é uma soma vetorial, né? Ó, o R pequeno é dado pela soma desses dois, ó. Tá vendo? O método aqui de soma de vetores. Hã? Então, se você jogar esse aqui para lá, então fica R mais grande igual a R menos R' mais. Tá? Mesma coisa para o R menos, né? R menos. Vai ser quem? Vai ser R menos R' menos. Ó, se você fizer R menos R' mais aqui, dá quanto? Ó, uma subtração aqui, ó, em notação vetorial. Como R' mais aqui não tem componente x nem y, então fica x chapéu, né, que é o desse aqui, ó, mais y chapéu. Aí sim, ó, você vai pegar a componente z desse menos a componente z desse. Mais z menos d, z chapéu. Tá certo aí o que eu fiz? E aqui, ó, R menos R' menos. Fica como? Ó, esse mesmo. Professor, eu não entendi Oi. muito bem esse passo. O senhor podia repetir, por favor? Lívia, eu estou subtraindo os dois vetores. Estou subtraindo o R e R' mais. Ok? Um menos o outro. Então, ó, quando você faz um vetor menos o outro, você faz a componente x de um menos a componente x do outro. Né? Aí x chapéu. Componente y de um menos a componente y do outro, y chapéu. Componente z de um menos a componente z do outro, z chapéu. No caso aqui, ó, esse R' mais aqui, ele só tem componente em Z. Né? Então, se você fizer a componente x aqui menos a componente x dele, ó, a componente x dele é zero. Fica x menos zero, x. Mesma coisa, ó, y menos zero, porque ele não tem componente em y, y. E a componente z, ó, aí sim, né? Fica z menos d, z chapéu. Tranquilo? Tranquilo. Ó, mesma coisa aqui, ó, quando eu fizer R menos R' menos. Vai ficar, ó, x menos zero dá x, x chapéu. Y menos zero dá y, y chapéu. Mais z menos d dá quanto? Z mais d, z chapéu. Ok?
Logo, ó, no ponto P, logo, no ponto P, né, pelo princípio da superposição, né, superposição. Qual é o potencial aqui no ponto P? Vai ser o potencial da carga positiva mais a da carga negativa, né? Eu vou chamar V, que é o V de x, y e z, né? Tá no espaço, vai ser potencial da carga positiva, 1 sobre 4π epsilon zero, que sobre R+, né, a distância dela, ó, até o ponto, mais 1 sobre 4π epsilon zero, que é o da negativa agora, ó, é menos Q, né, sobre R-, que é a distância dela até o ponto. Lembra que o potencial, ele carrega o sinal da carga, né? Então, ó, se você substituir aqui, ó, é o R+, que a gente achou o módulo dele, né, e o módulo de R-, quanto é que fica aqui o meu V de x, y e z? Coloco um sobre 4π epsilon zero aqui em evidência. E aí você tem o quê? Pode colocar até o Q aqui em evidência, né? Que o Q está para os dois. Fica Q sobre 4π epsilon zero, que multiplica 1 sobre. Quem é R+? Ó, R+ não é isso aqui, não. Isso aqui é o vetor. Eu quero o módulo dele. Como é que eu tiro o módulo dele? Raiz quadrada, né? De quem? X quadrado. Das componentes dele, ó, elevado ao quadrado, né? X quadrado mais Y quadrado mais Z menos D quadrado. Ok? E 1 sobre R-, dá quanto? Seria a mesma coisa, só que o sinal do Z É, e do D ali vai ficar Z mais D, né? então fica 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais Z mais D, né? D ao quadrado. Então, essa é a resposta que nós queríamos. Professor, Oi. eu não entendi. O sinal negativo foi para onde? De onde? Sim, da equação Ah, de é. cima, que tem menos que. Na verdade, tá errado, né? Isso aqui é menos. Agora sim. Certo? Então, ó, me dê aqui a localização, o x, o y e o z, que eu lhe dou o potencial gerado pelo sistema aqui. Tá? Tem o valor da carga, isso aqui é constante. O valor de D também é dado, né? Que é a distância aqui até o plano. E aí, com essa simplificação eficiente, a gente consegue simplificar muito, né, o problema. Né? E aí vamos ver, ó, se essas equações aqui, se as condições de contorno foram satisfeitas. Porque se foram, então a solução da gente está certa. Tá? Primeira delas, o potencial tem que ser nulo aqui, ó, no plano, quando Z for zero. Vamos ver se dá zero mesmo, quando Z for zero. Faça Z igual a zero aqui. O que é que vai acontecer? Ó, o Z está aqui, né? Z e o Z. Aí os termos vão ser iguais, né? E dá zero. É. Então, se você fizer Z igual a zero aqui, os dois termos vão ser iguais, né? Esses dois termos aqui. E aí o potencial dá zero.
Quando a carga está muito longe, o potencial tem que ser nulo. Esse sinal aí do D não influencia no Aqui, X. mas é assim, né? Ó, fica Z menos D quadrado, não é assim? Mas se você quiser Z de a zero, menos D ao quadrado é D quadrado. Sim. Então fica positivo aqui, de todo jeito. Tá? Segunda condição do contorno é o quê? É que o potencial tem que ser nulo quando o Q está muito longe. Quando o Q está muito longe, o que é que acontece? Quando o Q está muito longe. Nessa equação aqui, matematicamente. Quando o Q está muito longe, significa que o D é muito grande, né? Concorda? Se o D é muito grande aqui no denominador, o que é que vai acontecer com esse denominador aí? Se o D é muito longe comparado com as coordenadas do ponto aqui, Tende a zero, né? Ele vai para zero, né? aí o denominador tende a infinito. Quando você faz 1 sobre infinito, tende a zero. Então, se anula tanto esse termo como esse termo aqui também. Então, ó, nossas duas condições de contorno foram satisfeitas. E aí, quando vocês assistirem a aula lá, eu falo do teorema da unicidade. Né? E diz assim, o teorema da unicidade diz que se você conhecer a solução da equação do Laplace e o potencial no contorno, só existe uma única solução correta. Tá? Isso chama teorema da unicidade. Você não tem mais de uma solução que satisfaça a equação do Laplace para aquele problema lá que você tem. Então, nesse caso aqui, ó, nós achamos a solução e as condições de contorno foram satisfeitas. Então, significa que essa é a solução correta para o potencial aqui, ó. Qualquer ponto que você pegar aqui, tá? Uma observação que você tem que fazer é o seguinte, que a gente fez isso aqui, ó. Aí se você perguntasse qual é o potencial aqui embaixo, em pontos abaixo do plano. Será que eu poderia fazer esse método das imagens aí? Estando a carga aqui? Então, a resposta aqui seria um problema completamente diferente. Né? Porque aqui, ó, o fato da carga estar aqui em cima permitiu que o plano funcionasse como um espelho. Agora, se eu escolher pontos aqui agora embaixo do plano, aí é mais 500. Tá? Aí o problema vai ser muito mais difícil de ser resolvido. Né? Talvez só numericamente, resolvendo essa equação numericamente. Tá? Eu acredito que esse problema, a solução para esse problema foi feita em base de tentativa e erro. Para a pessoa ter uma sacada dessa, né? De substituir um plano por uma carga pontual. Okay? Dá para a gente calcular, então calculamos o potencial. Dá para a gente calcular, que é um cálculo que também vai endossar a nossa solução, que é o seguinte, qual é a carga que foi induzida no plano? Né? É de se esperar o quê? Eu já dei a resposta, né, quando eu montei aqui o probleminha. Qual é a carga que vai ser induzida no
no, no plano aqui. Carga total. Então, é de se esperar que seja o mesmo valor da carga, sendo com sinal trocado. Até porque a gente substituiu, né, o plano por uma carga de mesmo valor da carga real, vamos dizer, né? Substituiu o plano por uma carga de mesmo valor, mas com sinal trocado. Então, a gente tem que obter um valor de carga induzida aqui de uma carga igual à carga pontual aqui, que é assim que funciona, né, o processo de eletrização por indução. No final das coisas, você eletriza um objeto com a mesma carga do indutor lá, do objeto carregado que está provocando a indução da carga. Então, antes de calcular a carga total, a gente tem que calcular a densidade superficial de carga. Tá? Densidade superficial de carga aqui. Oi. Mas se o plano tá aterrado, vai ter carga induzida nele? Tem que ter. E o processo de eletrização tem que ser assim. Se você não aterrar aqui, se você não aterrar, não tem como você adicionar cargas extras, né? Porque como o plano inicialmente é neutro, então, onde é que você vai arrumar excesso de carga para colocar aqui, se você não pode ter contato, nem atrito, né? Que são as outras duas formas de eletrização. Ah, sim, de fato. Entendeu? Eu acho que você não estava nessa hora do comecinho da aula, mas lá nas minhas aulas gravadas lá de Física 4, na segunda aula eu falo de processo de eletrização. Então, eu acho que seria bom até todo mundo assistir essa aula, se tiver tempinho aí. Não sei se vocês estão muito cheios de disciplina, mas assistam. Né? Eu falo lá de processo de eletrização. Tá? Como é que você eletriza objetos. Ok? Então, bora lá. Vamos ver se é isso mesmo. Se esse resultado é coerente. Então, carga superficial induzida. A gente calcula a carga superficial induzida de um condutor dessa maneira aqui, ó, menos ε0 dV dN, tá? Onde V é o potencial e N é um vetor unitário, ó, que está normal aqui a superfície, tá? É uma direção normal. Não me pergunte agora de onde vem essa equação, porque vocês vão ter que assistir a minha aula gravada lá para entender isso aqui. Isso aqui tem uma longa história, tá? Então, eu já vou colocar essa fórmula, supondo, eu sei que vocês não assistiram a aula, mas depois vocês vão entender a origem desse tema aqui, tá? Então, para um plano carregado aqui, ó, com a densidade superficial sigma, para você calcular a densidade de carga, essa densidade, você faz um negativo, né, do ε0 vezes a derivada do potencial com respeito a essa coordenada aqui. No nosso caso aqui, a nossa coordenada normal é a coordenada z. Ok? É a coordenada z e o nosso plano está no plano xy aqui, ó. Está no plano xy. Então, a derivada que você vai fazer do potencial, você vai fazer a derivada desse potencial que a gente achou para duas condições, para que a direção normal aqui seja z e que o z tenha que ser zero, para o ponto z igual a zero. Por que para o ponto z igual a zero? Porque o ponto z igual a zero é justamente onde está localizada a superfície, que tem carga, entendeu? A carga está distribuída aqui, ó, no plano xy. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui, ó, no nosso caso, a derivada que a gente tem que fazer, ó, é menos ε0 dv dz
para o ponto z igual a zero. Então, você faz a derivada em relação a z e faz z igual a zero, que é a localização do nosso plano aqui, no nosso caso. Tá? Então, vamos fazer a derivada dessa equação aqui, ó, do potencial que a gente achou. Tá? Como é que vai ficar aqui? Derivada disso aqui. Então, quem seria o meu dv dz? Isso aqui é constante, né? Que sobre 4π epsilon zero. Aí multiplica. Ó, eu vou chamar esse denominador aqui disso aqui, né? Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais z menos b quadrado elevado a 1 meio, não posso? E aí, ó, qual seria a derivada disso aqui com relação a z? Digam aí para mim. No caso, Derivada disso aqui com relação... Eu não tenho que derivar com relação a z? Vai ficar menos 1 meio, né? isso, era isso que eu ia falar. Menos 1 meio. Você vai ter menos 1 meio vezes o... O argumento. vezes o argumento aí dentro, né? O troço aí. Uhum. É elevado a menos 3 sobre 2 vezes 2z, eu acho. Não, vezes 2, z menos d vezes 1. Que é 2, z menos d, né? Vezes 1. Aí o 2 cancela com o meio lá. Uhum. Aí fica esse Pronto, negócio. o outro termo vai ser a mesma coisa. A diferença é que o outro termo Vai ficar tem z mais d, né? É. Os outros Inclusive, entenderam vai se aí? cancelar, né? Ah, não, vai não, Não, vai não. vai não. Vai ficar Vai diferente. não, vai não. Os outros entenderam aí? Essa derivada, regra da cadeia, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Pronto, então, eu vou colocar aqui já a derivada. Vai ficar assim. Pronto, aí veja só. Fica aqui dessa maneira, né? Aí você coloca, o resultado fica assim, ó. Z menos D dividido por isso aqui, tudo. Vou colocar entre parênteses. Reticênciazinha para não repetir aqui. Elevado a 3 meios, né? E a mesma coisa o outro termo. Vai ficar Z mais D sobre o argumento elevado a 3 meios. Então, fica assim, ó. Z mais D sobre x quadrado mais y quadrado mais z mais d ao quadrado e colocar logo z menos d, tanto faz. Né? Vou colocar z menos d. Z menos d. E z menos d em cima, né? Mais z mais d, menos, desculpa, menos z mais d, que multiplica, que divide, na verdade, que é elevado a 3 meios, né? E multiplica z mais d, multiplica x quadrado mais y quadrado mais z mais d quadrado elevado a 3 meios. Então, o resultado é isso aí. Professor, não tinha o meio o meio Tem que fazer isso aí. Professor, não tinha o meio, o sinal negativo do meio quando a gente derivou? Cadê? Ali no começo. Ah, é verdade. Aí eu acho que Ah, vai por isso que inverter. fica, vai trocar aqui, ó. Fica Isso. assim, assim, menos, é verdade. Por isso que estava estranhando aqui, mas é o sinal negativo. Bem observado aí. Agora sim. Certo?
Mas eu tenho que fazer z igual a zero aqui, ó. Então, faça z igual a zero aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. No final de tudo, o que é que fica? dv dz igual a... Ó, vai ficar aqui, ó, Q sobre 4π epsilon zero. Ó, fica D menos D. Fica D mais D, não é? Concorda? Então fica 2D. E aqui, ó, como aqui vai ficar o mesmo termo para os dois, então ele vem para cá, ó. X quadrado mais Y quadrado mais D quadrado elevado a... Não é isso? Vão ficar dois termos iguais aqui, ó. Vai ficar D sobre X quadrado mais Y quadrado mais D quadrado. Aqui também, ó, menos com menos mais D sobre X quadrado mais Y quadrado mais D quadrado. Certo? Dá para você simplificar aqui, ó. E no final de tudo, dv dz igual a Q vezes D sobre 2π epsilon zero, que multiplica isso aqui, né? X quadrado mais Y quadrado mais Z quadrado elevado a 3 vezes. Portanto, Era D, não? desculpa, D. D. Portanto, aqui, quem vai ser nosso sigma? Nesse caso aqui, é o sigma é de x e y. Concorda? Ó, só é x e y. O z foi zero, né? Quem é sigma de x e y? Vai me dar a densidade superficial de carga, ó, em qualquer ponto que eu quiser aqui, ó. Dependendo de x e dependendo de y. Tá? Vai ser menos epsilon zero vezes essa derivada que eu fiz aqui. Tá? Então, vai ser menos epsilon zero, cancela com esse epsilon zero aqui, ó. Vai ficar menos Q vezes D, que multiplica 2π x quadrado mais y quadrado mais d quadrado elevado a... Isso aqui, ó, é a densidade superficial de carga. Ok? Mas lembra, eu quero a carga total, né, que foi induzida. Então, como é que eu faço para encontrar a carga total? Integra. Eu tenho que integrar, né? Minha carga total induzida vai ser a integral de sigma na área, né? Lembra? Se fosse um volume, seria ρ dV, né? Rho d tal. Se fosse uma linha, seria lambda dl. Tá? Aí aqui, ó, a gente vai, para ficar mais fácil, como é no plano, né? Ó, se eu fosse fazer no plano, a integral seria um pouquinho mais complicada em coordenadas retangulares. Mas se eu fiz, o plano é infinito, então, se eu fizer um círculo de raio infinito, dá no mesmo. Se você pegar um círculo e fazer o raio dele tender a infinito, o círculo vira o quê? Vira a situação que a gente tem aqui, que é o plano infinito. Tá? Então, isso vamos dizer, um artifício também para ajudar a gente na resolução da integral aqui. Tá? Então, integre num círculo de raio infinito.
Então, vai ficar assim, ó. Q igual a integral sigma, como eu estou integrando num círculo, é interessante eu escrever aqui em termos de R, né? Aqui, ó. Se eu fizer sigma de R, fica como? Menos QD sobre 2π multiplica. Ó, se eu estou num círculo aqui, ó, no plano XY, eu olhando aquele plano de cima, tá? Se eu olhar de cima, o plano XY, e eu pego aqui o raio, meu raiozinho R. Quem vai ser R aqui? Na verdade, R quadrado. Pitágoras, né? Ó, que é o X, aqui é o Y. Então, o R quadrado vai ser quem? X quadrado mais Y quadrado. Então, X quadrado mais Y quadrado vai ser o quê? R quadrado. E o D quadrado eu repito aqui, ó. D quadrado elevado a 3 meses. Então, isso aqui seria o nosso sigma, que depende do raio aqui, né? Quando eu estou em coordenadas polares, né? Então, eu pego o sigma dessa maneira aqui, ó. Então, fica menos QD, menos, vou colocar aqui, depois eu arrumo, QD sobre 2π, que multiplica R quadrado mais D quadrado, elevado a 3 meios. Quem é o elemento de área aí nesse círculo? Se vocês lembrarem. De teta. R, dr, d θ, né? Vocês lembram aí os outros? Na verdade, d θ não, d φ, né? Sim. É que eu tenho costume de pensar polares em termos de teta. Isso aqui, ó, é um elemento de área de um disco que está no plano XY. Tá? Então, na dúvida, vocês vão lá no capítulo 1 do Griffiths e quando eu estou falando de elemento de área, eu mostro aqui. Agora, isso aqui, por exemplo, na superfície da esfera muda, né? Já pega aqui o R sendo θ, né? D θ, dr d θ. Tá? Então, essa integral que a gente tem que resolver aqui. Ó. Então, fica menos QD, que multiplica. Vou pegar primeiro a integral em φ, que é a mais simples. Integral em φ. Φ a gente integra de onde até onde? 0 a 2π, né? Quando é θ, a gente integra de 0 a π. Vocês já estão craques nisso aí. Né? O 2π aqui também é constante, né? Ele sai, vem para cá também, ó, 2π. E fica só uma integral aqui, ó, de R dr sobre R quadrado mais D quadrado elevado a 3 meios. E aí, Kaique, como é que a gente resolve essa integral aí? Parece que a questão já pede uma substituição naturalmente, né? E é. Aqui sim, ó, vai ser do jeito que você É simples, né? diz, mais simples. Porque, ó, tem um R em cima. Quando você chamar o de R quadrado mais D quadrado, você derivar, vai cancelar com esse R aqui. Aí você não precisa fazer por substituição trigonométrica. Agora, se esse R aqui não tivesse, meu amigo, aí você tem que fazer por substituição trigonométrica. Sendo que o R aqui a gente integra de onde para onde? De 0. Lembra que eu tenho que fazer um disco, né, um círculo, e o raio tender a infinito. Então, eu tenho que integrar de 0 até infinito o raio, né? Para que ele vire um plano infinito do problema da gente. Tá? Ok?
Bem, essa integral aqui dá 2π, né? Não é verdade? Essa integral aqui, ó, vou chamar de asterisco. Então, asterisco vai ser... Vocês querem que eu faça mesmo essa integral aqui? Chame o ir quadrado mais b quadrado. Quem é du? 2r 2R. dr. Então, a nossa integral vai ficar assim, ó. 1/2, né? Ó, r dr é du sobre 2. Então, fica du sobre... Tudo isso aqui é u, fica u elevado a 3/2, né? Quanto é que dá isso aí? 1/2. Essa integral aqui é u elevado a menos 3/2, né? Quando eu subo ela para cá. Então, fica menos 3/2 mais 1, dividido por menos 3/2 mais 1. Né? Que é o quê? Menos U meio. elevado a menos meio sobre menos meio, né? Então, fica menos 1 sobre raiz de u, é isso? 1 sobre raiz de u. Aí, fazendo a troca aqui, né, voltando para as variáveis, fica menos 1 sobre raiz de r quadrado mais d quadrado. Aí você aplica os limites aqui agora. De 0 a infinito. Quanto é que dá? Você poderia também já fazer os limites em u aqui também. Dá no mesmo, né? Substitui para o r, o r0, que dá o igual a d quadrado, e para o r infinito. Mesma coisa, poderia levar até o final. Tá? Então, qual é o resultado dessa integral aqui? 1 sobre infinito dá zero. Então, a primeira morre, né? Menos isso dá mais. E aí, quando o R for zero, fica simplesmente 1 sobre D. Porque fica raiz de D ao quadrado, né? Quando o R for zero aqui. Todo mundo entendeu aí? Sim. Sim, sim. Ó, quando eu jogo um infinito aqui, dá zero. Então, a primeira morre. Aí, menos, com menos aqui, dá mais. 1 sobre, quando o R agora é zero. Aí fica raiz de D ao quadrado. Raiz de D quadrado é D. Então, o resultado dessa integral aqui, ó, é 1 sobre D. Tá? E aí, finalmente, nosso Q vai ser o quê? Eu vou até colocar os termos aqui, ó. Fica menos QD sobre 2π, vezes 2π, que foi o resultado da primeira, né? Vezes 1 sobre D. 2π vai embora, D vai embora. Que resultado é esse? Significa o quê? Que a carga total induzida na superfície da minha placa aqui, ó, do meu condutor, é igual a quanto? Negativo da minha carga pontual aqui, ó. Então, a gente provou, acabamos de provar que o método das imagens é correto. Né? Ok. A carga induzida é, vou colocar assim, tem o mesmo valor absoluto da carga pontual.
como esperado, né? Quem falou aí? Quem falou? Não, eu acho que era eu que tava. Ativei sem querer a mãozinha. Desculpa. Tranquilo. Ok? Uma outra observação aqui que a gente tem que discutir dessa equação aqui, ó. O que é que essa equação está querendo dizer da carga induzida? Está dizendo que a carga induzida, a superfície, a densidade, né? Isso aqui é a carga dividida pela área. Ela é negativa, então é coerente, é de se esperar negativa, já que a carga induzida, ó, deu negativa. E tem outra observação aqui, ó. Se você fizer o x e o y igual a zero, o que é que acontece aí? Se você fizer o x e o y igual a zero. Aquele termo fica d ao cubo. Fica d ao cubo, né? Aí eu faço a seguinte pergunta. Quando eu faço x e y igual a zero, o valor da carga superficial é maior ou menor do que esse caso aqui para qualquer ponto do plano? Eu acredito que ele é maior. Maior? Todo mundo Olhando assim, concorda? Porque mesmo que em cima não tenha mais o D, né? O X e Y ficam zero, o Vou colocar aqui para a gente discutir. fica menor, né? Eu esqueci o nome, acho que é denominador. Isso. Ele fica menor. Você tem razão, Caí. Ó, o que é que isso aqui está querendo dizer? Isso vai me dar, para cada ponto aqui, ó, do meu plano, x, y, tá vendo? O valor da carga dividido pela área para aquele ponto ali que eu estou escolhendo. Então, se vocês observarem aqui, ó, à medida que x e y aumentam, ou seja, se afastam aqui da origem, ó, vão aumentando tanto o x como o y em valor absoluto, o sigma vai diminuindo. Não é isso, Caí? Então, se eu fizer x e y tender a zero aqui, que é esse ponto aqui, ó, do meio, o sigma tem o maior valor possível. Nesse ponto aqui, ó. E esse resultado também era de se esperar. Por quê? Porque era de se esperar. Porque a força de atração de elétrons causado pela carga Q vai ser maior na direção perpendicular a ela. Em outras palavras, ó, se acumulam aqui, ó, mais cargas, porque à medida que você for se aproximando aqui do eixo Z, né, que é o ponto x, y igual a zero, a menor distância entre Q e o plano é D. E se a distância entre o plano e D é a menor possível, a força, nesse caso, como é inversamente proporcional à distância, é a maior possível. Então, esse resultado aqui, fisicamente, está ok. Para pontos aqui, ó, próximos da origem do meu sistema, ó, a carga Q aqui, ela induz mais cargas. À medida que você se afasta, ó, essas cargas vão ficando mais espaçadas umas das outras, né? Não tem tanta acúmulo. E aqui se acumulam mais. Né? Em outras palavras, o sigma é maior aqui, ou seja, a quantidade de carga por área que você pegar aqui é maior do que se você pegar aqui, por exemplo. Né? Aqui você tem menos carga, porque se você pegar a distância até aqui, até Q, vai ficando cada vez maior, né? E aí a força é menor. Bacana, né, esse resultado? Ô, professor, será que se a gente traçar o gráfico dessa função de densidade, dá algum Gaussian? Só por curiosidade. Poderia fazer, né? Quer fazer?
rapaz. Gaussiana não vai dar, não. Assim, mas vai dar uma coisa parecida com a gaussiana. Vai ter um pico no meio, né? O potencial ele vai ter um pico, desculpe, o sigma, né? Ele vai ter um valor grande no meio e vai decair aqui para os lados, né? Eu não sei se isso aqui não vai ser linear, né? Vai ser uma coisa quadrática invertida. A gente poderia fazer esse gráfico. Ó, isso é constante, isso é constante, isso é constante. Você analisaria só o comportamento de um sobre isso aqui, ó. Tá? Mas eu acredito que seja uma coisa parecida com a gaussiana. Lembra que a gaussiana é assim, né? É interessante. Gaussiana. Coisa... Aí depende do desvio padrão, né? Às vezes ela é mais larga, às vezes mais estreita. Né? Ok? Faltou um tópico aqui para a gente discutir relacionado à força e energia, que vocês podem mostrar, calcular a energia dessa distribuição, tá? Desse conjunto aí. Tá? Que é bem simples. A gente pode Dá para fazer usar na próxima aula. Dá para usar essa densidade e o potencial que a gente achou, né? Para quê? Para calcular a energia armazenada na distribuição. Isso. Mas aí não precisa nem usar os dois. Se você não substituir pelo problema da carga-imagem, aqui, ó, você calcula a força aqui é fácil, ó, pela lei de Coulomb, tá? E a energia, você utiliza aquela equação, que é essa aqui, ó. Você tem que usar para a energia essa aqui, ó. ε0 sobre 2, integral de E quadrado de tal. Isso aqui é em todo o espaço. Todo o espaço. Você faz essa integração aqui. O você sabe relacionar a força e o campo, né? F igual a Q vezes E, e aí você realiza essa integração aqui. É bem simples. Tá? Só não vou fazer porque a gente não tem mais tempo. A gente já passou do tempo. Tá? E aí você mostra a energia dessa configuração aí. Tá? Ok? Então, se vocês verem lá no Griffiths, ele faz também esse cálculozinho da energia. Ou então, outra maneira é integrar isso aqui, a força, né? F escalar dL. Uma outra maneira. Você tem a força entre as duas cargas, aqui, pela lei de Coulomb, e você faz essa integração. De onde até onde? Do infinito até aquele ponto ali. Porque a gente usa o infinito, porque o infinito ele elimina o termo aqui, tá? Você pode fazer essa continha. Ok? Tranquilo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou sair daqui. Vou parar a minha apresentação. Todo mundo está presente, né? Então, não vou fazer chamada. Tá? Vou parar aqui minha gravação.